de verdade por causa da iniquidade do pecado do povo. Então o clamor e as lágrimas de Jeremias revelam e demonstram que esse profeta, ele tinha um grande interesse pelo povo de Deus. E essa é uma atitude que nós precisamos aprender. Até onde vai o nosso interesse pelo povo de Deus? Até onde nós nos preocupamos com o nosso irmão? Ou será que a nossa atitude é a de Caim? Quando Deus perguntou por Abel, ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? Onde estão os nossos irmãos que hoje não estão aqui? Muitos, certamente eu sei, estão viajando por causa do Dia dos Pais. Mas e os outros? Jeremias, a profecia de Jeremias nos ensina o quê? A buscar o bem do povo de Deus. A orar pelo bom testemunho do povo de Deus. A profecia de Jeremias nos ensina a termos alegria e prazer no ajuntamento do povo de Deus, a nos interessarmos pela obra do povo de Deus ao redor desse planeta. A profecia de Jeremias nos ensina a orarmos pelas igrejas, pelos crentes perseguidos, pelo avanço do Evangelho. Você consegue entender como que nós estamos longe daquilo que a Bíblia nos ensina? O interesse de Jeremias pelo povo de Deus deve fortalecer, ou deve nos ensinar a também buscar o bem do povo de Deus. Terceiro e penúltimo, o clamor de Jeremias, ele foi caracterizado por fidelidade. Irmãos, Jeremias viveu numa época muito parecida com a nossa. Um momento onde os valores morais, as referências e os princípios estavam em erosão. As pessoas tinham perdido a noção de bem e de mal, de certo e de errado. Você lê o livro, você percebe que as pessoas perderam a capacidade de sentir amor pelo próximo, de discernir as coisas. Jeremias clama e Jeremias diz assim: essa é uma geração fria e indiferente. Além disso, existia naquele momento ali uma quantidade enorme de falsos profetas. Jeremias falava uma coisa, esses falsos profetas falavam contra aquilo que Jeremias tinha pregoado. Jeremias dizia que Deus viria com guerra e aqueles falsos profetas diziam que nada, Deus vai nos dar é a paz. Jeremias proclamava uma tribulação iminente e os falsos profetas diziam assim: o que vai vir é a prosperidade. Quem lê o livro percebe que quando os reis e o povo ouviam os falsos profetas, eles diziam assim: esses aí são bons profetas, esses aí são patriotas, esses aí estão realmente encorajando o povo. Mas quando Jeremias se levantava e denunciava e falava as coisas, olha só, palavras deles, eles diziam assim: eis aí o perturbador de Israel. Esse aí é um traidor, é um pessimista, não fala nada de bom para o nosso povo. O livro diz mais. O livro diz que Jeremias ele bate de frente com as autoridades.
Diz o livro que ele foi severamente perseguido e castigado pelo rei Ezequias. Ele foi açoitado, acorrentado, encarcerado. E sabe o que aconteceu com ele? Abra aí no capítulo 38. Verso 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Açoitado, acorrentado, encarcerado e jogado num poço. Percebe? Jeremias, ele conheceu o fundo do poço, literalmente. O camarada chegou literalmente no fundo do poço. E tudo isso fez com que Jeremias fosse um profeta solitário. Alguém que clamava sozinho, um profeta impopular. Olha que coisa interessante no capítulo 15. Dá uma olhada aí. Verso 20. Deus falando com Jeremias: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Coisa interessante. Eu te porei contra este povo. Gente, a tarefa em si já é difícil. Pregar para as pessoas e anunciar o evangelho da prosperidade, anunciar coisas, aguinha com açúcar, é mole, é fácil. Você tem aceitação, você tem ouvido, você tem ibope. Agora, pregar o caminho da cruz, pregar o arrependimento, pregar para o povo que o juízo de Deus vai vir, a tarefa em si já é desencorajadora. Some-se a isso a oposição, acabamos de ver. Some-se a isso a solidão, profeta solitário. Some-se a isso a impopularidade. E aí, para acabar de vez com o camarada, Deus diz assim: ó, eu vou te colocar contra o povo. Que situação complicada desse camarada. Agora preste atenção. Apesar de tudo isso, Jeremias, ele foi fiel no desempenhar da sua função. Ele anunciou a vinda do juízo de Deus sobre o povo. Aliás, ele não só anunciou, como ele ficou vivo ainda para presenciar o cumprimento da sua profecia. Então, gente, o que Jeremias nos ensina? Que conquanto as coisas ao nosso redor sejam complicadas, conquanto as propostas para nos adaptarmos como igreja a essas coisas erradas que nós vemos por aí, conquanto a força do pragmatismo seja muito poderosa, nós devemos permanecer fiéis. Mesmo que não tenhamos o sucesso que aos olhos humanos é caracterizado como sucesso, nós precisamos ser fiéis. Isso como igreja e também de forma individual. Nas nossas jornadas de serviço, no nosso emprego, na nossa casa,
A despeito das circunstâncias, nós devemos zelar pela fidelidade ao Senhor. Há pouco tempo eu ouvi falar que um certo empreiteiro aí da cidade se arrependeu das falcatruas que cometeu. Alguém então perguntou: por que ele então não faz como Zaqueu? Devolve todo o dinheiro roubado para a prefeitura. Isso é sinal de fidelidade. É manter os nossos princípios e valores que entendemos serem corretos a despeito da circunstância de ficar pobre novamente. Então nós vivemos numa época em que as pessoas, elas almejam muito mais o sucesso e o bem-estar do que a fidelidade. Vivemos numa geração narcisista e hedonista. Então lembre-se disso, se Deus te abençoar, ótimo. Mas se isso não acontecer, não venda os seus princípios e valores. Não venda, em busca do sucesso, a sua fidelidade ao Senhor. Há pouco tempo eu estava lendo um livro sobre ministério pastoral, e um pastor estava discursando numa cerimônia de final de ano, numa cerimônia de formatura, turma de seminário. E ali estavam os alunos formandos, né? Alguns já eram pastores, outros iam ser ordenados pastores. E aquele orador, aquele pregador, ele disse: uma das maiores tentações que vocês vão ter a partir de agora é permanecerem fiéis diante da pequena congregação que Deus concedeu a vocês. Diante da pequena igreja, pequena em quantidade, em número de pessoas que Deus lhes concedeu. Porque a tentação e a sedução para fazer esse pequeno grupo se transformar num grande grupo através de técnicas de pragmatismo é muito grande. E ele disse então: mantenham-se fiéis àquilo que está nas Sagradas Escrituras. Em quarto e último lugar, caminhando para o fim, o clamor de Jeremias nos lembra a importância da palavra de advertência e do clamor ao arrependimento. Todos nós aqui conhecemos aquela história ou aquilo que acontece com a rã que é colocada em água sendo aquecida. O que acontecia na época de Jeremias era algo parecido. As pessoas, elas perderam a sensibilidade. Olha o que diz aí o capítulo 35, verso 17. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Percebeu? Eu falo e eles não obedecem. Eu clamo, olha a ideia do clamar, do bradar. Eu clamo, eu grito e eles não me respondem. Qual é a mensagem mais proclamada nos púlpitos brasileiros atualmente? Basta você ligar a televisão e você vai ver.
prosperidade e saúde. É o que todo mundo deseja ouvir. Ninguém gosta, ninguém deseja ouvir palavras de advertência, palavras de juízo, palavras que incomodam, palavras que convoquem a consideração de atos e de atitudes, mensagens que clamem pela revisão das impiedades e das iniquidades. Hoje à noite eu vou pregar sobre depravação total. Como diz meu amigo Marcinho ali, prepara o lombo. Acabamos de falar sobre os 7 pecados capitais. Vamos ver como que a nossa natureza é depravada. Mensagens assim, Alberto vai colocar lá no blog, lá no site, depravação total. Daqui a uns 10 anos vai ter lá assim, 30 visualizações. Mas se colocar lá uma mensagem assim, como ser feliz e obter sucesso na sua vida, em uma semana vai ter. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Era exatamente isso que acontecia na época de Jeremias. As pessoas não queriam ser confrontadas. Homens que só desejavam ouvir aquilo que estimulava as suas cobiças e desejos. Mulheres que desviavam os seus ouvidos da verdade, buscando para si fábulas e histórias. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa aqui. Muito importante. Não pense que você gosta de ouvir. Não, pastor, eu gosto de ouvir meu pecado ser confrontado. Ninguém gosta. No entanto, todos nós precisamos ser constantemente admoestados e advertidos. Percebeu isso? Todos nós. Estou me incluindo. Segunda-feira aconteceu uma situação, um irmão da igreja me ligou e falou: Davi, olha, esse negócio assim me deu um puxão de orelha. Todo sem graça, me deu um puxão de orelha. Desculpa estar falando isso, quem sou eu? Aí eu mandei uma mensagem para ele assim, Hebreus 3:13. Sabe o que diz Hebreus 3:13? Admoestando-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que não sejais endurecidos pelo engano do pecado. Irmãos, todos nós precisamos ser admoestados, advertidos constantemente. Eu a você, você a mim. E quando nós fazemos isso, Satanás não tem vez. O nosso pecado começa a murchar e a morrer. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para pedir ajuda, para pedir orientação, para ser admoestado. Spurgeon diz assim: às vezes devemos mudar de tom. Em vez de instruir, argumentar e persuadir, precisamos ameaçar e declarar a ira de Deus sobre as almas impenitentes. Portanto, pregador, não evite os temas severos, pois primeiro os homens precisam ser feridos
para depois serem curados. Primeiro precisam morrer para depois receberem vida. É o chamado ministério da advertência, que não pode nunca ser negligenciado. Há um pensamento que diz que bom pregador é aquele que consola os aflitos e aflige os consolados. Está consolado, está na sua zona de conforto? O bom pregador é aquele que vai lá e consegue afligir a sua zona de conforto. Conta-se que Jonathan Edwards se esforçava constantemente em fazer duas coisas aos seus ouvintes e ao seu rebanho: fazer com que as glórias do céu se parecessem irresistivelmente belas. Ele pregava de forma que os ouvintes olhassem para as glórias do céu e vissem aquela glória e fosse irresistível para os ouvintes. Mas, ao mesmo tempo, ele pregava de forma que os tormentos do inferno fossem horrivelmente intoleráveis. Nós devemos ser sensíveis e abertos às palavras de advertência que vêm sobre as nossas vidas. E sabe o que acontece quando nós não ouvimos as palavras de advertência? Se nós somos do Senhor, Deus nos envia tribulação, sofrimento. Como diz o autor de Hebreus, ao que ama, Deus corrige. Deus puxa pela orelha. Nós devemos ser sensíveis e abertos às palavras de advertência. Então, ao ouvir uma palavra que o convoca ao arrependimento, a uma mudança de postura, acolha. Receba com mansidão, com humildade, entendendo que é Deus falando a você. E cuidado, porque quando nós não ouvimos a advertência de Deus, se somos de Deus, nós vamos chorar. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Aquela velha história, né? Tudo isso que eu estou falando é resumido naquela sabedoria popular que diz assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Edwards dizia que quando o amor definha, o pavor deve aparecer. Então, não menospreze as advertências da palavra de Deus. Apesar de ser um profeta destemido, fiel e intransigente, Jeremias não anunciava a profecia com um prazer sádico, com indiferença ou com intolerância, como vimos. Ele se envolvia pessoalmente com a mensagem anunciada. Jeremias não era um profeta de uma língua ferina e fria. Ele não era indiferente, não era impassível, não era alguém sem coração. Ele vivia a agonia do povo, ele sentia o sofrimento do povo, ele sentia o sofrimento de Deus. Por isso, ele lamentava, ele chorava e ele pranteava. Então, gente, Jeremias nos ensina que quando nós vemos a dor do outro, faz-se necessário colocar-se no lugar do outro. Nós precisamos ter um negócio chamado de empatia. Sabe o que é empatia?
sentir a dor do outro. Conquanto ele pregasse palavras de advertência, conquanto ele pregasse o juízo de Deus, conquanto, como disse Jonathan Edwards, percebendo que o amor definhou, ele pregou o pavor, essa pregação não era feita sem empatia, sem amor. Algo parecido com o que diz Che Guevara: endurecer sem perder a ternura. Há um hino que a gente podia cantar um dia aqui na igreja, que ele diz assim: ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Então, quando nós anunciamos uma palavra de juízo, quando nós advertimos alguém, essa advertência, essa palavra de juízo deve ser permeada e encharcada de ternura e de amor. Isso é sinal de que a nossa denúncia não é para destruir a pessoa, é simplesmente para resgatar essa pessoa, é simplesmente para abençoar essa pessoa. Philip Yancey diz que às vezes nós usamos as palavras como porretes e não como alavancas. Nós usamos as palavras para escravizar e não para libertar. As nossas palavras, assim como as de Jeremias, devem anunciar o juízo, a advertência, mas devem ser encharcadas de amor, de empatia e de compaixão, para que a pessoa que vai ouvir possa ter condições de ser resgatada. Vamos orar, depois nós vamos cantar e após o cântico com orações silenciosas nós estamos dispensados até a noite.